Prezados colegas, sejam bem-vindos ao webinar. Meu nome é Márcio, eu sou médico veterinário também, sou gestor do departamento de diagnóstico in vitro da Nihon Kohden no Brasil. A Nihon Kohden é uma empresa japonesa, de origem japonesa, que desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos médicos, hospitalares e de laboratório. Isso ele é feito há quase 60 anos. A Nihon Kohden ela tem como filosofia combater as doenças e melhorar a saúde utilizando tecnologia avançada. Essa tecnologia que há 4 anos a gente vem trazendo na forma de analisadores hematológicos, inclusive para o mercado veterinário. Essa tecnologia, sendo avançada, ela exige um determinado conhecimento específico. E é esse conhecimento específico que a gente vai fazer o compartilhamento, e por isso nós convidamos o Dr. João, que aí sim ele vai compartilhar o conhecimento de hematologia dele, para que a gente possa utilizar da melhor forma, de forma mais plena, toda a tecnologia que a gente está oferecendo para vocês. Então, agradeço aí a presença do Dr. João, e quem vai conduzir esse webinar é a nossa especialista, a Vanessa, que aí, a partir de então, ela vai assumir. Muito obrigado, boa noite a todos e uma excelente apresentação. Obrigado, Márcio. Suas palavras foram fantásticas. Muito boa noite a todos. A você que está participando hoje do primeiro webinar veterinário da Nihon Kohden. A você, Márcio, e ao palestrante médico veterinário João Bach, que nos prestigia hoje com tanto conhecimento. A palestra vai ter aproximadamente 60 minutos e nós teremos mais 20 minutos para você interagir com o palestrante. Pessoal, eu peço a gentileza de que todas as perguntas sejam feitas no Q&A e de forma pública, porque dessa forma a gente consegue ter acesso ao seu e-mail e caso a sua pergunta não seja respondida nesse evento, a gente pode mandar um e-mail posteriormente. Agora eu vou para a parte que realmente importa, que é apresentar o médico veterinário João Luiz. É graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem especialização em patologia clínica pelo Instituto Qualitas. Ele também é mestrando em clínica veterinária com ênfase em patologia clínica pela Unesp de Botucatu. Sócio e proprietário do Labim, Medicina Laboratorial Veterinária. Docente e patologista clínico na instituição Unifacamp. Docente na pós-graduação em Patologia Clínica Veterinária pelo FAP. Ele também é autor de diversos capítulos de Patologia Clínica e livros preparatórios para a residência em Medicina Veterinária pela editora Sanar. João, agora é com você. Obrigado, viu, Vanessa? Valeu pela atenção prévia aí antes da gente realmente, de fato, começar a palestra. Vocês foram muito atenciosos. E o primeiro grande agradecimento que eu faço é que por esse carinho e esse cuidado que vocês tiveram ao abordar o tema de patologia clínica, patologista clínico, porque dentre todas as especializações, provavelmente é o que tem mais informações a acrescentar a respeito desse tema, que é abrangente e que a gente vai começar agora, e quando a gente vai tentar traçar uma aliança entre a hematologia veterinária e a automação ao patologista clínico, deixando primeiramente de fato que a gente não é contra a tecnologia, mas a gente vai ver durante a palestra que para contar a história do hemograma a gente precisa de algumas etapas, e é sobre elas que a gente vai dar ênfase a partir de agora, tá bom? Boa palestra a todos que gastaram um tempinho aí para assistir, e vamos seguir. Tem uma abordagem mais incisiva sobre o hemograma, porque ele é o grande carro-chefe dos exames laboratoriais, das clínicas veterinárias. Os laboratórios, com certeza, se vocês perguntarem para qualquer laboratório
qual é o exame que mais vai incidir na rotina laboratorial, é o hemograma. Por quê? Porque o hemograma ele consegue nos dar excelentes informações a respeito de distúrbios ou até mesmo doenças que influenciam o sistema sanguíneo. Então, o que é o hemograma, na verdade, né? É aquele material que você coleta, o sangue do animal, e tem por objetivo a avaliação qualitativa e quantitativa desse sangue. A avaliação quantitativa são números, ou seja, a gente vai pegar esses valores e ver, observar se eles estão dentro dos limites de referência, do intervalo de referência. Já a avaliação qualitativa, ela é relacionada à avaliação microscópica, onde a gente tem avaliação morfológica, presença de agentes ocasionais que podem ser, inclusive, as doenças de base desse paciente, enfim, alterações de distribuição de eritrócitos, por exemplo, no esfregaço sanguíneo, enfim, presença de bactérias, né, fagocitadas que vão dar grande suspeita à sepse. Enfim, a gente precisa avaliar a morfologia celular de plaqueta, de hemácia, de leucócitos, enfim, avaliar toda essa observação microscópica para que a avaliação quantitativa ela complemente a qualitativa e vice-versa. Esses dois dados são indispensáveis. A gente vai ver a importância deles e como eles podem harmonizar durante a rotina laboratorial. Então, a gente tem a função do hemograma, ele vai servir para avaliar o sistema sanguíneo em relação a como ele está sendo afetado a partir de alguma doença de base, um distúrbio, ou até mesmo doenças de causa hematopoética. Então, ele nos dá muita informação a respeito de doenças que podem estar refletindo no sistema sanguíneo. E são essas células que a gente avalia no hemograma, as hemácias, leucócitos e as plaquetas, que não são bem uma célula, mas são resquícios citoplasmáticos do megacariócito. Então, a gente nas hemácias, nós vamos avaliar valores gráficos e cálculos, avaliação morfológica e microscópica, avaliação de distribuição de eritrócitos de esfregaço sanguíneo, que a gente vai ver que é importante para tentar detectar algumas doenças, e a presença de intercorrentes, como, por exemplo, a microfilária, hemoparasitose, enfim, outras observações que podemos ter na população de hemácia. A mesma coisa com leucócito, a gente vai fazer a avaliação numérica, com gráficos também, e a avaliação microscópica, plaquetas igualmente, e de quebra, geralmente a gente consegue lançar uma proteína plasmática total no hemograma também, e ela pode nos dizer bastante coisa, e o custo é quase zero. Então a gente sempre, eu não sei, alguns donos de laboratórios que possam estar assistindo a palestra, a proteína plasmática total pode ser um complementar bastante interessante durante a realização do hemograma. Então, quando solicitar o hemograma? Né? Na verdade, sempre. Tá? Para que ele vai servir o exame laboratorial? Bom, ele vai detectar um estado patológico não identificado, que é aquele caso em que o animal, por exemplo, está prostrado, você não sabe, ele está tolerante ao exercício, e você não tem ideia de que esse animal tem, você coleta o sangue e pede a realização do hemograma para o laboratório. Então, aí vamos supor que, de repente, acusou-se uma anemia nesse animal, que não é uma doença, é um distúrbio, e aí a gente identificou que existe um processo anêmico ocorrendo naquele animal, e aí a gente procura a doença de base. Ele serve também para definir, classificar ou confirmar um distúrbio ou uma doença, por exemplo, num caso em que você repara que o animal tem, por exemplo, uma mucosa hipocorada, e você quer confirmar, eu quero ver se esse animal realmente está anêmico, porque a mucosa hipocorada também, às vezes, é desvio da circulação, privilegiando órgãos importantes, como cérebro, fígado, coração, enfim. A gente precisa saber, bom, esse animal está anêmico com a mucosa hipocorada? Pronto, ele está anêmico. Agora, dizer que o animal está anêmico é o suficiente? Não, a gente precisa classificar essa anemia, porque diversos
diversas doenças e distúrbios provocam a diminuição da população de eritrócitos. Então, a gente precisa classificar. Ela é macrocítica? Ela é normocítica? Ela é hipocrômica? Ela é normocrômica? Ela é regenerativa ou não? Quanto à resposta medular, a medula está sendo estimulada a produzir frente à hipóxia, que a anemia causa. Então, a gente também tem como definir, classificar ou confirmar um distúrbio ou uma doença. No exemplo que eu estou dando, uma anemia, por exemplo, macrocítica hipocrômica regenerativa. E eu só estou dizendo que ela é regenerativa porque a gente está fazendo a contagem de reticulócitos e está vendo que a gente tem uma resposta adequada. Eliminar uma possível causa para a doença do animal. Exemplificando esse item anterior, se a gente tem uma anemia macrocítica, hipocrômica, regenerativa, a gente tem resposta medular. Então, se você, por exemplo, estava suspeitando que essa anemia fosse causada por exemplo, uma doença renal crônica, já há controvérsias, porque na doença renal crônica é esperado que o animal não tenha uma resposta medular. E aqui a gente tem uma anemia normocítica, normocrômica, arregenerativa. Dentre algumas causas, a principal é a deficiência da produção da eritropoetina. Então, se você tem uma anemia bastante regenerativa, pode ser que a gente não coloque a doença renal crônica como a primeira, como a protagonista desse distúrbio, certo? E também avaliar alterações na progressão da doença. Ou seja, se você detectou que um animal está anêmico, uma resposta regenerativa, vamos supor que, por exemplo, ele tenha babesiose. O que a gente espera nos próximos hemogramas quando a gente faz uma intervenção terapêutica? A gente espera que esses valores retornem ao normal, aos valores do intervalo de referência. Então, hemogramas seriados são importantes para isso, e a gente sempre tem que ter aquela ideia de que o hemograma é a fotografia do animal naquele momento. Ou seja, exames anteriores são importantes, mas naquele momento a gente precisa ter um hemograma no momento em que você está avaliando aquele paciente, porque aquilo vai dizer o que tem naquele momento, naquele evento acontecendo com ele. Lógico, ter exames anteriores ajudam a gente a ver a evolução, a progressão de um possível distúrbio, mas sempre que há um atendimento clínico, uma possibilidade de fazer essa coleta e enviar para o laboratório, a gente incentiva, porque às vezes aparece alguma alteração que hemogramas anteriores podem não ter aparecido. Então, quais são as ferramentas que a gente se utiliza para compor o hemograma, né? Para que a gente tenha todos os dados, que a gente consiga enxugar, fazer até a última gota esse exame tão importante e tão recorrente na rotina veterinária. Então, primeiramente, a gente tem o equipamento hematológico. Eu uso o equipamento hematológico. Eu tenho certeza que diversos laboratórios possuem esses equipamentos, e eles vão nos fornecer dados numéricos, cálculos e gráficos que serão interessantes durante a nossa realização do hemograma. Então, ele vai proporcionar uma velocidade maior, né, para a execução desses dados, né? Ele é mais preciso do que a contagem manual, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele não conta toda a história do hemograma. O que a gente também pode utilizar durante a realização desse exame? O microhematócito. Bom, para que ele serve? O microhematócito, ele o que a gente espera dele? Bom, a gente tem intervalos de referência conhecidos em animais rígidos. E o que acontece? O que é o hematócrito? Hemato, sangue. Crito, separação. Então, por exemplo, se aqui a gente tem um hematócrito de 45%, significa que num sangue total, 45% desse volume corresponde a eritrócitos. Então, se eu tenho 100 ml de sangue num hematócrito 45, eu estou dizendo que eu tenho 45 ml de eritrócito, tá? E a gente sabe que, por exemplo, em cão, o valor de normalidade geralmente é de 37% a 55%, tá? E
também a microscopia, que é fundamental. A microscopia ela não é complementar no hemograma, ela é indispensável, tá? Ela faz parte do hemograma, isso tem literatura, a gente vê todo dia na rotina o quão importante é o esfregaço sanguíneo para a rotina laboratorial. Então, a gente se utiliza dessa leitura do esfregaço sanguíneo para obter diversas informações, inclusive algumas que o equipamento pode estar lendo como interferente. Então, ele também serve para corrigir e validar resultados que o hematológico está liberando. E voltando um pouquinho no microhematócito, a gente vê que ele também pode fornecer algumas informações adicionais, como, por exemplo, depois que você faz essa centrifugação, onde você separa o plasma da população de eritrócito, você consegue visualizar a coloração do plasma. Isso é interessante em alguns momentos. Por exemplo, aqui a gente tem um plasma límpido, logo ao lado a gente tem um plasma com aspecto leitoso, que é o que a gente chama de lipemia, que pode ser um jejum que não foi realizado, ou até mesmo um distúrbio metabólico, que vai influenciar e causar interferentes durante o hemograma. A gente vai ver isso também. Aqui um aspecto amarelado, né, que a gente chama de plasma ictérico, excesso de bilirrubina. A gente também consegue, às vezes o animal está anêmico com excesso de uma icterícia bem forte, a gente já pode suspeitar de um distúrbio hemolítico. E aqui essa última, um plasma hemolizado, uma amostra hemolizada, que pode ser tanto por doenças que causam anemia hemolítica intensas, ou o que é, na maioria das vezes, um erro pré-analítico, tá? Que vai influenciar também na leitura da realização dos dados numéricos, tá bom? A gente, como eu comentei no slide anterior, a proteína plasmática total pode ser um aliado importante, por exemplo, no caso de uma desidratação, onde a proteína plasmática total vai estar aumentada, processos como a erliquiose, leishmaniose, que podem aumentar a globulina, e aí a gente vai ter uma hiperproteinemia, uma hipoproteinemia na deficiência de albumina, ou na hemodiluição, quando o animal está muito hidratado. Enfim, em hemorragias recentes, a gente vai ver que também há uma hemodiluição, então fica como complementar à proteína plasmática total, é um exame que não custa nada. Então, ajuda muito. Muitos casos de erliquiose, a gente pega hiperproteinemia, e a gente vai ver a globulina está aumentada. Então, o hematócito, realizado manualmente, que é por centrifugação, ele também vai validar o VG, que é o hematócrito do aparelho, que vai ser calculado através do número da população de eritrócitos, relacionado com o seu volume, com o seu VCM. Então, se alguma coisa sai do normal em relação à contagem de eritrócito ou volume VCM, a gente pode ter alteração do VG. Então, na acurácia, o microhematócito ele do que os valores gerados pelos aparelhos. Então, a gente valida, está tudo bem, a coleta foi bem feita, está tudo certinho, o VG bateu, legal, vamos seguir em frente. Então, o microhematócito ele te permite também. Vocês estão me ouvindo direitinho? Apareceu aqui que está meio instável a minha internet? Parece que sim, está tudo ok. Tá, então tá. Então, a gente tem a condição de avaliar a proteína plasmática total, avaliar plasma, a capa leucocitária, que é essa região aqui onde está concentrado plaqueta e leucócito, onde a gente tem maior chance de encontrar parasitas, a presença de microfilária, que também vai estar nessa região aqui do plasma, e a gente consegue ver a movimentação delas, e o fibrinogênio para doenças inflamatórias, principalmente de bovinos e equinos, pode ser feito por refratometria. O fibrinogênio, quando a gente quer avaliar a hemostasia, não serve esse teste, tá bom? É muito insensível para isso. Então, agora, dando uma pincelada aí sobre como funcionam os aparelhos de impedância, é o seguinte, você aspira essa amostra e lá dentro você tem um diluente que é condutor de eletricidade. Então, lá dentro do equipamento, você tem dois eletrodos, o anodo e o catodo, que vão estar fazendo um trânsito de elétrons, né, uma corrente elétrica. À medida que essas células do sangue, essas partículas vão atravessando desse meio para esse, através dessa abertura, ela provoca uma resistência elétrica.
e essa resistência elétrica a gente chama de impedância. E como é que ele calcula isso? Bom, dependendo do tamanho dessa partícula, ela gera uma resistência maior. E aí o equipamento consegue perceber esse pico, né, de resistência e consegue traçar, bom, essa partícula tem tamanho X, então ela é uma hemácia. Essa partícula é pequena, então provavelmente ela é uma plaqueta. Aí depois tem a lise das hemácias, numa outra câmara, onde você também tem a lise do citoplasma de leucócitos, e aí tem a mensuração nuclear dos leucócitos, e ele faz a mesma coisa. Bom, essas células são pequenas, esse núcleo é pequeno, então provavelmente ele é um linfócito. Aqui, células médias e provavelmente as células maiores são neutrófilos. É assim que, mais ou menos, funciona o sistema de impedância. Então, ele é um contador de partículas, e a partir do volume dessas partículas, eles conseguem perceber e adequar na mensuração lá e estabelecer quem é quem. Então, aqui um videozinho bem breve desse funcionamento. Aqui as partículas vão passando em fila indiana por essa abertura, e a resistência, à medida que elas forem passando, vão causando uma resistência, e essa resistência é percebida, identificada como célula X, e a partir daí a gente também tem os histogramas, que servem para a gente também validar esses valores numéricos. Lembrando que cada animal tem um tamanho específico de célula, então é importante que ele seja um equipamento veterinário, porque ele tá pronto para ser lido a partir de cada espécie. Não adianta você fazer isso num equipamento humano sem esse cuidado de saber que o volume, por exemplo, o tamanho do eritrócito de um cão é maior do que o de um gato, e por aí vai. Então, a gente precisa que os equipamentos seja veterinário. E qual a grande vantagem da gente utilizar isso em laboratórios veterinários, sejam eles privados ou dentro de clínicas, mais laboratórios, com o patologista clínico? Quais as vantagens dele? Bom, primeiro é a alta precisão. Vamos lembrar lá a definição de precisão, é o grau de repetibilidade que nós temos numa sequência de amostras iguais. Então, se ele está passando a mesma amostra, ele está dando resultados muito parecidos, a gente chama isso aí de preciso, tá? Então, quando o equipamento está dando dados precisos e corretos, a gente chama de acurácia, tá? A precisão dele está na repetibilidade. Então, se está tudo ok, tudo normal, é esperado que esse resultado preciso seja acurado também. Então, a precisão é repetibilidade. Ou seja, se você passar uma amostra, vai dar, sei lá, 20 mil leucócitos. Se você passar de novo, é muito provável que ele dê 20 mil leucócitos também, tá bom? A velocidade na análise, geralmente esses equipamentos fazem 60 amostras por hora, então eles ajudam o patologista a dedicar o tempo, né, por exemplo, na microscopia, fazendo a capa leucocitária, procurando hemoparasitose. Então, ele é uma mão na roda mesmo na rotina laboratorial. Eu sei porque eu lido com ele diariamente e ele realmente é bem útil quanto a isso. Mas, lembrando, a microscopia é indispensável, certo? E ele fornece dados adicionais que os métodos manuais não proporcionam. Por exemplo, o RDW, que é o grau de anisocitose eritrocitária, volume plaquetário, por exemplo, no gato, que varia bastante, pode, dependendo do tamanho, ser confundido no equipamento com hemácia. Histogramas, que ajudam a validar esses resultados que nós temos no equipamento. E os flags, que vão orientar o veterinário a dizer, olha, tem alguma coisa errada, é melhor você verificar isso. Isso é importante porque já nos liga o alerta antes mesmo da gente estar lendo a lâmina. Então a gente já sabe, ó, aqui a gente precisa ter mais cuidado, provavelmente isso é um agregado plaquetário, ou provavelmente uma hemácia que não lisou, pode não bater muito bem a leucometria, então a gente tem que ficar mais esperto. Então essas são as grandes vantagens de termos ele no laboratório. Eles são
eles auxiliam bastante a gente na rotina laboratorial e com certeza a gente consegue dedicar mais tempo e mais qualidade para esse hemograma. Aqui eu não achei, até peço desculpas para a Vanessa, não achei uma imagem do equipamento veterinário que já tem o diferencial aqui do eosinófilo, porque eu não achei uma qualidade viável para a gente colocar aqui. Então, representando aqui, só para a gente saber o que mais ou menos é liberado nesses resultados, são dados numéricos, que a partir desses dados numéricos nós temos condições de formar cálculos e fazer gráficos. Certo? Aqui, por exemplo, no WBC, que são os leucócitos, a gente vê a primeira população menor aqui de linfócitos, células médias no vale, e aqui já temos os segmentados, os neutrófilos, né? Aqui a mesma coisa, a população de hemácia, variando um pouco do tamanho, aqui indicando um flagzinho, que pode ser um ruído de aterramento ou plaquetas que estão sendo contadas ali antes. Enfim, a gente tem dados numéricos, um diferencial, que a gente sempre, já que a gente está olhando a microscopia, é importante que a gente também faça esse diferencial para ver se está tudo certinho, se está batendo. Os cálculos, né, RDW, que a gente comentou sobre o grau de adenocitose eritrocitária, volume plaquetário, enfim, fornece dados que a gente, complementando com a microscopia, com a clínica do animal, ajuda muito na rotina laboratorial. E a gente sabe que a gente tem que utilizar reagentes padronizados. Não adianta pegar de uma marca, misturar com a de outra e tentar ler num aparelho terceiro, que cada um tem uma condutividade elétrica que pode influenciar no sistema de impedância. Então, reagentes padronizados. Se esse equipamento da Nihon Kohden diz que precisa utilizar determinados reagentes, é preciso que a gente siga isso à risca, tá bom? Aqui são alguns flags que esse aparelho pode indicar, dando um ênfase aqui, um detalhe para a agregação plaquetária, onde a gente tem bastante problema com a agregação plaquetária, principalmente em gato, que já tem uma predisposição maior, e essa agregação plaquetária ela vai causar, por exemplo, uma trombocitopenia, uma pseudotrombocitopenia, e isso pode levar o clínico a uma interpretação incorreta de um exame laboratorial, por exemplo. Então, sempre que aparecer um flag, a gente já tem que ficar mais atento na hora da microscopia. Aqui um adendo aqui para a gente entender de onde que está vindo a maioria desses interferentes, da onde que a gente percebe esses erros, que são os erros pré-analíticos, aqueles que acontecem antes da realização do hemograma, que é, por exemplo, o jejum não é realizado, que a gente pode encontrar lipemia, e essa lipemia pode influenciar no resultado do hemograma, pode provocar, inclusive, hemólise, pode atrapalhar a fotometria na hora da leitura da hemoglobina, vai interferir na proteína plasmática total. E aí temos o estresse fisiológico, que é aquele da agitação liberado causado pela liberação de catecolaminas, né, adrenalina, que vai aumentar o leucócito, e a gente precisa saber que esse animal estava estressado, e a gente tem evidências, por exemplo, a linfocitose, a neutrofilia, que vão nos ajudar a reconhecer se esse estresse é fisiológico ou não. Na dúvida, refaça o exame dentro de 1 hora, que se o animal já acalmou, ele já retornou aos valores normais. Bom, a coleta é um dos pontos críticos, né, dos erros pré-analíticos. Porque se você tem um garroteamento prolongado, você tem hemoconcentração, você tem hemólise, você tem agregação plaquetária, você faz punções traumáticas diversas, você está fazendo mais estímulo, você está provocando ativação plaquetária, você está, inclusive, proporcionando uma coagulação sanguínea. Então, é um processo crítico que a gente precisa levar em consideração e que pode influenciar drasticamente no hemograma, tá? A homogeneização é importante porque a gente precisa de uma população bem distribuída. Então, se você não homogeneiza direito, primeiro que a amostra precisa estar totalmente em contato com aquele EDTA, né? A relação amostra e anticoagulante tem que estar perfeita, né? Geralmente não é isso que acontece, mas o EDTA é um quelante de cálcio. Então, se sobrar algum cálcio naquela amostra, já é
é possível que essa amostra possa coagular, porque no processo de coagulação a quantidade de cálcio é ínfima para a gente dar sequência ao processo de coagulação. Então, muito cuidado na homogeneização da amostra e armazenamento, né? A gente tem que levar em consideração a temperatura, porque as temperaturas, se você não refrigerar essa amostra, ela tem a vida útil muito menor, né? E o tempo que a gente vai levar para fazer essa leitura, porque muito tempo de exposição a EDTA nesses eritrócitos pode provocar uma tumefação dessas hemácias. E aí, então, aumentar o VCM sem uma causa que o clínico, o patologista clínico consegue identificar. Mas por quê? As hemácias, houve uma tumefação só por conta de exposição, excesso de exposição ao DTA. E a falta de aterramento, que é muito importante. O colega Tiago, que comprou equipamentos de vocês, está tendo problema lá no laboratório dele por conta do aterramento. A gente está falando de sistema de impedância, pulsos elétricos. Então, se você não tem um aterramento adequado, esses pulsos, esses ruídos que a gente tem na falta desse aterramento, podem provocar falsas leituras lá no equipamento. Então, muito cuidado com o aterramento. Geralmente, esses eletricistas autônomos dizem que 30 ohms é o suficiente para dizer que é aterrado, mas na legislação brasileira diz que é de 10 ohms para baixo. Então, muito cuidado. Se for usar no break senoidal, então tenha mais cuidado, porque isso vai afetar todos os seus exames, porque você não sabe qual deles houve ruído, apesar de você ter lá o histograma, nem sempre você vai dizer, olha, isso é ruído de impedância, de falta de aterramento. Então, muito cuidado, estejam preparados, que o laboratório esteja preparado para receber um equipamento desse. Sobre erros pré-analíticos, eu tenho uma outra palestra, se vocês procurarem aí nessa página da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é uma palestra só de erros pré-analíticos. Então, depois dessa, sintam-se à vontade para aprofundar nesse tema. Sabemos que 70% das alterações laboratoriais são provocadas pelos erros pré-analíticos, então, mais uma ênfase aí para a gente prestar atenção antes da realização da amostra. Bom, então a gente começa falando de eritrograma, né? O que a gente obtém no hemograma que vai ajudar a gente a descobrir, a tentar investigar a doença do animal. Então, temos o número de eritrócitos por microlitro, onde poderemos ter interferentes, por exemplo, macroplaquetas podem ser contadas como hemácias, o coágulo, que provavelmente muita fibrina, muita malha de fibrina vai reter eritrócito e a gente não consegue fazer estimar de forma correta. Uma má homogeneização, onde você não tem uma distribuição homogênea naquele sangue, pode estar muito elevado o número de eritrócitos, como pode estar com o número diminuído falsamente. A aglutinação, que é um processo que pode ocorrer, por exemplo, na anemia hemolítica imunomediada, quando, por exemplo, hemácias aglutinadas, por exemplo, 2 ou 3, são contadas como uma hemácia grande. Então, vai ter um VCM alto, uma população baixa de eritrócito, e quando a gente olha na lâmina, é só aglutinação. E a hemólise, obviamente, se você está alisando a hemácia, você não está contando ela. O VCM, que vai ser a média do volume das hemácias, que é mais ou menos o tamanho dessas hemácias, que pode ser interferida, pode passar por um processo de interferente da seguinte forma: a relação EDTA-amostra inadequada. Quando você tem muito EDTA, por exemplo, para pouca amostra, você pode provocar uma diferença de osmolaridade e você pode diminuir o tamanho desses eritrócitos. Então, você vai ter uma população microcítica e, na verdade, é só por conta de um erro pré-analítico. O tempo de armazenamento, como conversamos, o excesso de tempo no EDTA pode aumentar o tamanho, o volume das hemácias. A aglutinação, como eu falei, pode ser contada como 3, por exemplo. Por conta da aglutinação, ela pode estar sendo contada como uma grande, então vai aumentar o VCM também. A hiponatremia, a baixa de sódio, a baixa de cloro, podem, se elas forem persistentes, elas podem, naquele meio, estar hipotônico, os eritrócitos se adequam a isso. E aí, quando a gente bota no diluente, que vai ser lido no aparelho, o diluente é isotônico. Então, o que acontece? Você tem muita concentração no diluente e, como está
o interior do eritrocito não é isotônico, ele acaba perdendo mais água e aí acaba diminuindo o seu tamanho. Anemia hemolítica mononucleada também a gente pode ter por conta dos esferócitos, né, por conta da anemia responsiva. E o hematócito VG. Por que eu botei hematócito VG? Porque o hematócito é aquele obtido através da microcentrifugação. Lembra? Hemato, sangue, crito, separação, pela centrífuga. O VG, ele é dado pelos aparelhos, ele é calculado, tá? Como é que a gente calcula o VCM? O volume globular, né, dividido pelo número de hemácias. O que a gente faz quando a gente tem hematócito e o número de hemácias, a gente calcula o VCM. O aparelho tem o VCM e o número de hemácias, então ele calcula o VG, certo? Então, a proporção de hemácias no sangue total, que pode ser afetado pela hemólise, má homogeneização, coágulos. No hematócito, o coágulo, a gente não sabe o que esperar. Se vai estar alto, se vai estar baixo, porque na hora que a gente centrifuga, às vezes o coágulo não permite a retração total dessa população de eritrócitos, e aí vai estar alto acima do que a gente, normalmente, esse animal deveria ter. Ou, se o coágulo reter uma quantidade suficiente de eritrócito, a gente pode ter um hematócito baixo. Então, no coágulo, a gente não sabe o que esperar. Então, nenhuma amostra com coágulo deve ser aceita no laboratório para a realização do hemograma. Bom, e aí temos aqui, se eles estiverem acima do limite do intervalo de referência, a gente chama de policistemia, mais correto seria a eritrocitose, mas a gente vai falar de policistemia, que é o aumento da população de eritrócitos. Então, em caso que a gente pode ter um aumento da população de eritrócitos, não pela sua produção, por exemplo, em casos relativos, na desidratação, que você perde água, você concentra eritrócitos, numa contração esplênica, ou até mesmo numa resposta apropriada a uma hipóxia, uma insuficiência respiratória, ou uma resposta inapropriada, como uma neoplasia renal produzindo excesso de eritropoetina, ou a polistemia vera, que é a produção desordenada da população de eritrócitos. Então, não só, na verdade, a polistemia vera seria de todas as células, mas a gente chama, então, de uma neoplasia eritroide. Tá? Uma população que não precisa de eritropoetina, ela mesma vai se dividindo e aumenta os eritrócitos no sangue. E aí a anemia, né, que é a grande observação que todo mundo quer fazer no exame do hemograma, que é causado, né, pelo número de eritrócitos, né, e ela é bem importante, a gente vai ver para frente se vale a pena, assim, o animal está anêmico, a gente para por aí? Não, a gente precisa classificar essa anemia, tá? Então, aqui, falando de cor, né, de hemoglobina, então, temos Então, a gente está falando aqui de cor. Então, para que a gente quer saber isso? Para que a gente quer saber tamanho? Para que a gente quer saber de cor? Porque, a partir disso, a gente já consegue afunilando nossas possibilidades diagnósticas, tá bom? Lembrando que a hemólise e a lipemia podem influenciar no CHCM. Por quê? Na hemólise, o que acontece ali? Se você tem uma população você tem um sangue, uma população de eritrócitos. Dentro dessa população de eritrócitos, temos as hemoglobinas. Não existe hemoglobina fora de hemácia. Se há um rompimento de eritrócitos, o que acontece? Temos uma redução da população de hemácias, mas a quantidade de hemoglobina está igual, porque a hemoglobina extra-eritrocitária também vai ser contada no aparelho. Então, a gente vai ter uma hipercromia, coisa que fisiologicamente não é possível. Não é possível que se tenha mais hemoglobina dentro de um eritrócito do que o normal. Então, são erros que a gente pode ir tentando entender o que está acontecendo. O RDW, que só o aparelho fornece, que é o grau de anisocitose, ou seja, ele vê a discrepância entre os tamanhos dos eritrócitos. Por exemplo, qual é a diferença entre o menor eritrócito e o maior eritrócito? Isso pode nos dar algumas informações. Por exemplo, numa resposta regenerativa, a gente tem o VCM aumentado. Então, a gente tem células macrocíticas, porque as células jovens que são liberadas em resposta à anemia, elas são maiores. Ou, por outro lado, a gente tem anemias microcíticas,
que, por exemplo, a gente tem uma população de eritrócitos de tamanho normal, uma população de eritrócitos microcíticos. Esse RDW também vai indicar que está havendo um grau, um coeficiente de angiocitose alto. E aí a gente consegue já tentar entender qual é o distúrbio que está acontecendo e a gente vai olhar também a microscopia para avaliar. Então, um resumão sobre essa parte é importante. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui. Então, suponhamos que o quadrado aqui seja a hemácia e a bolinha a hemoglobina. Então, as perguntas que a gente faz: qual o tamanho médio das caixas, né, que são as hemácias? Certo, a gente vai ver isso no VCM. Qual o número médio de bolas na caixa? A gente vai ver a hemoglobina corpuscular média. As caixas estão muito cheias ou muito vazias? A gente vai ver a concentração de hemoglobina corpuscular média, ou CHCM. Os tamanhos dessas caixas são discrepantes? O índice de anisocitose. Então, um resumão aqui para que a gente entenda o que quer dizer cada parâmetro aí calculado pelo equipamento, tá bom? E aí, lembra que eu falei, a anemia não dá para parar a anemia, a gente precisa entender que distúrbio que está acontecendo. Então, vamos lá, vamos tentar entender qual é o distúrbio, vamos tentar pelo menos chegar próximo do que a gente entende que essa anemia seja consequência de quê, né? Vamos pensar dessa forma. Bom, se temos então o VCM, que vai ser sempre esse primeiro, e o CHCM o segundo, se temos VCM normal e CHCM normal, anemia normocítica, normocrômica. Geralmente, a anemia normocítica, normocrômica é a que mais a gente observa. Então, ela até em anemias que podem provocar resposta, inicialmente, a anemia pode se dar como normocítica, normocrômica. Então, a principal protagonista desse tipo de anemia é a anemia da inflamação, que é através de mecanismos que a gente pode diminuir a afinidade das células precursoras eritróides à eritropoetina, a diminuição da meia-vida dessas hemácias, indisponibiliza o ferro, provoca lesões oxidativas. Então, a anemia da inflamação é uma das principais causas aí de anemia normocítica, normocrômica, ainda mais daquelas que não são muito graves, tá? Aumentos discretos a médios, a gente pode pensar em anemia da inflamação, sim, logicamente correlacionando com outros sinais, tá? Evidências hematológicas. Por exemplo, temos também a doença renal crônica e por aí vai. Então, normocítica, normocrômica é um tipo de anemia que, se persistente, então a gente tem distúrbios que reduzem a eritropoese, tá? Bom, vamos lá. Recebi uma mensagem aqui dizendo que alguma coisa pode estar lenta. Tá bom. Anemias macrocíticas e hipercrômicas. Normalmente são anemias regenerativas. Por que macrocítica? Porque o reticulócito, que é uma célula jovem, um eritrócito jovem, ele é maior. E por que hipocrômica? Porque o CHCM vai estar diminuído. Porque não que o reticulócito tenha menos hemoglobina do que uma hemácia madura. O problema é que, por ela ser maior, o CHCM acaba entendendo que há menos hemoglobina do que deveria dentro daquele volume eritrocitário. Então, geralmente, uma macrocítica hipocrômica é resposta regenerativa. Isso não quer dizer que todas as respostas regenerativas são macrocíticas hipocrômicas, tá? Isso é um detalhe que a gente precisa informar. E a resposta regenerativa, geralmente, é por perda ou macrocítica normocrômica. A gente pode ter também uma resposta regenerativa em que o CHCM ainda não caiu, uma eritropoese defeituosa, por exemplo, provocada pelo FeLV, numa deficiência de vitamina B12, que vai comprometer lá o DNA, vai reduzir as mitoses, e a gente tem a macrocitose do pudor, né, uma discrasia. Temos também uma aglutinação. O que acontece? Aquilo que eu falei antes, hemácias aglutinadas serão contadas como uma. Então, vai ser uma hemácia grande. Então, é preciso que a gente saiba disso. E alterações in vitro. Por exemplo, aquele caso em que o excesso de tempo no EDTA pode provocar uma tumefação dos eritrócitos. Microcítica hipocrômica, geralmente a gente observa
na deficiência de ferro, quando o eritrócito tenta causar uma proporção de concentração de hemoglobina ideal, e ela vai fazendo várias mitoses, e aí ela vai perdendo seu tamanho também. Igualmente na insuficiência de vitamina B6. Anemia microcítica normocrômica, a gente pode ter também na deficiência de ferro, numa insuficiência hepática, incluindo distúrbios portosistêmicos, como o Shunt, e é normal em algumas raças japonesas, por exemplo, os Shibas e Akitas, que normalmente, fisiologicamente, possuem eritrócitos menores do que o que a gente chama de dentro do intervalo de referência para cães. E alterações in vitro, aquele esquema. O excesso de EDTA para uma amostra pode provocar essa diminuição dos eritrócitos. Normocítica hipocrômica, raramente observada, a gente precisa suspeitar de erro. E a classificação das anemias? Assim, quando a gente tem hipercromia, a gente já sabe que hipercromia não é possível fisiologicamente no eritrócito. Então, o que pode causar esse aumento de CHCM? Enfim, temos aqui hemoglobinemia, que é a hemoglobina livre no sangue, que pode ser causada, por exemplo, por uma anemia hemolítica imunomediada. Você está contando uma hemoglobina dentro de hemácias e fora de hemácias. Então, o CHCM vai estar alto e é um erro de leitura. Ele está dizendo, olha, tem uma quantidade X aqui de hemoglobina, mas tem uma população baixa de eritrócitos. Por quê? Porque elas lisaram, é anemia hemolítica. Então, vai ter excesso de hemoglobina e vai acabar dando CHCM aumentado. A oxiglobina, que é uma terapêutica, né, para tentar transporte de oxigênio, é uma intervenção terapêutica. A gente pode ter aumento de hemoglobina na circulação, mas é uma intervenção terapêutica. Hemólise in vitro, que é aquele esquema. As hemácias foram colocadas no tubo e hemolizaram. Diminuiu a população de eritrócitos, mas não diminuiu a população de hemoglobina. Então, na hora de fazer o cálculo, o CHCM vai dar alto. Interferências espectrais, a hemoglobina é calculada por fotometria. Então, se você tem interferências espectrais, como lipemia, icterícia, até uma leucocitose extrema, elas podem provocar essas interferências e causar uma hipercromia. Contração celular, que é aqueles casos de hiponatremia, hipocloremia, onde você tem uma hipoosmolaridade em vivo, que aí quando você coloca no diluente que é isotônico, você reduz o tamanho do eritrócito. E condições patológicas, que diminuem o volume eritrocitário, exentrócitos, picnocitose e esferócitos, onde você vai ter uma concentração X de hemoglobina, só que essa população de hemácias está menor, e aí a gente acaba tendo um CHCM elevado. Então, precisamos então descobrir que tipo de anemia e que resposta ela está tendo, o organismo está tendo frente a essa anemia, frente a essa hipóxia. Bom, nas anemias arregenerativas, a gente vai ter em caso de eritropoese diminuída ou uma eritropoese ineficiente, tá? Por exemplo, na erliquiose, na doença renal crônica, na anemia da inflamação e nas perdas de sangue. Mas você não falou que em perda a anemia é regenerativa? Sim, mas ela demora para regenerar. Então, assim, antes de 3 a 4 dias, a gente precisa levar em consideração que pode não haver uma resposta adequada ainda, porque precisa do estímulo medular e a produção de novas células. Então, a liberação de reticulócitos, enfim, uma resposta medular adequada. E nas regenerativas, uma perda de sangue, que já ocorre depois desse tempo, uma hemólise, que pode ser intravascular ou extravascular, e neoplasias eritróides, né, que são raras, mas a gente colocou aqui. E como é que a gente diz se uma anemia é regenerativa ou não? É por tamanho, é por VCM, CHCM? Não, tá? A gente precisa da contagem de reticulócitos. A contagem de reticulócitos é de suma importância para a gente avaliar essas anemias, certo? Quem é reticulócito, né? É um eritrócito jovem, tá? Que ainda possui resquícios de RNA, que são corados com corantes supravitais, tá? Então, quando a gente cora, por exemplo, com azul de cresil brilhante ou novo azul de metileno, a gente consegue evidenciar esses reticulócitos. E eles, quando eles estão em quantidade aumentada? Quando você tem um estímulo frente a uma anemia, um estímulo medular
frente à hipóxia. Então, ela acaba não esperando o tempo de maturação correto das hemácias, ela acaba liberando os reticulócitos, em algumas vezes até metarrubrícitos, que ainda possuem núcleo. Mas, para contagem e avaliação de resposta, é o reticulócito. Em cão, o reticulócito ele é avaliado, e em gato, a gente precisa diferenciá-lo, se é um reticulócito pontilhado ou um reticulócito agregado. Faz diferença? Faz. Por quê? Porque o reticulócito agregado, ele dura em torno da circulação em torno de 12 horas. Então, a gente tem certeza, se a gente evidencia reticulócitos agregados, de que temos uma resposta ocorrendo naquele momento, uma resposta ativa. Tá? No caso de um reticulócito pontilhado, ele leva alguns dias na circulação. Então, você pode ter tido uma resposta e não mais naquele momento. Então, no caso dos gatos, o reticulócito agregado é o que a gente leva em consideração para a gente saber se tem uma resposta medular ativa ou não. Equinos não costumam liberar reticulócito na circulação, eles respondem a anemias muito bem com o baço. Tá? Então, para cachorro, reticulócito, gato. Diferenciar os reticulócitos e para a gente ter condições de dizer se essa anemia é responsiva ou não. Tá? Se está havendo o estímulo produção medular. Aqui são os reticulócitos, né, corados. A gente evidencia que são eritrócitos que não maduros, e aqui são os reticulócitos, os hemácias com RNA, que vão ser coráveis com esses corantes supravitais. Aí a gente vai fazer o cálculo e estimar se a resposta é regenerativa ou não, se ela é adequada ou não. Tá bom? Bom, então, o que a gente consegue também olhando na microscopia durante o hemograma? A distribuição de hemácias no esfregaço. Por exemplo, se você faz um esfregaço e tem muito rulô, você pode suspeitar de que está tendo um aumento de proteína naquele plasma. Por exemplo, nos casos de hiperfibrinogenemia ou hiperglobulinemia, as hemácias ficam empilhadas numa forma contínua, se vocês observarem, empilhamento de moedas. Isso é mais comum fisiologicamente. A gente pode encontrar em pouca quantidade em gato, em equinos, mas isso em caninos, por exemplo, já indica que alguma coisa não está normal. Tá? A gente precisa entender o que está provocando essa distribuição anormal, porque elas têm que, quando a gente faz esfregaço, as hemácias têm que estar bem distribuídas, não se tocando e uniformes. Então, se a gente tem esse empilhamento de moeda aí, é possível que a gente tenha uma hiperglobulinemia, por exemplo. E aglutinação. Percebam que eu falei lá na frente que ela pode ser contada como uma única hemácia grande, essas duas aqui, por exemplo. E aí a gente vai ter uma baixa quantidade de RBC e um alto VCM. E, na verdade, isso aqui é uma aglutinação que ocorre, por exemplo, nos processos imunomediados, hemolíticos e imunomediados, como a anemia hemolítica imunomediada. Então, isso aqui é um indício forte de que está havendo um processo imunomediado contra eritrócitos, tá? Então, isso é um dado muito importante, a gente não pode negligenciar isso. Algumas coisas durante a microscopia que a gente também pode encontrar são os acantócitos, são células, né, poiquilócitos, que são eritrócitos com anormalidades morfológicas. Aqui a gente tem uma série que a gente não vai se estender até por causa do tempo, mas possuímos aqui, estamos dando ênfase para alguns, em vermelho aqui, porque eles me ajudaram bastante na minha rotina laboratorial aí de 10 anos, e a gente tem uma resposta muito positiva dos clínicos quando a gente evidencia essas células, correlaciona com os sinais clínicos e o clínico consegue fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, nos acantócitos, o que são acantócitos? São células, são eritrócitos com projeções nas suas membranas. Então, quando que a gente pode observar isso? Por exemplo, se você tem um cão de meia idade ou mais velho, um cão de grande porte, com anemia regenerativa e presença de acantócitos, você pode, e é uma evidência grande, que você possa suspeitar de hemangiosarcoma, por exemplo. Isso já aconteceu várias vezes na minha rotina, e isso ajudou muito o clínico a, por exemplo, pedir uma ultrassonografia rapidamente, tá? Porque o tempo é importante. Ele ia descobrir isso em algum momento. Mas a gente sabe como a hemangiosarcoma é importante a gente detectar na fase inicial. Porque depois que ele rompe, extravasa para o abdômen, por exemplo,
um hemangiosarcoma esplênico, um hemangiosarcoma, acaba ocorrendo uma hemorragia intraabdominal, e aí ele já tem poder de metástase, e depois que ele ocorre a metástase, o prognóstico do paciente altera consideravelmente. Então, tudo que for detectado precocemente é válido na clínica veterinária. Tá? Então, temos aqui os dacriócitos, que são hemácias em forma de gota, que podem ser observadas, por exemplo, na mielofibrose. E aí temos exentrócitos, que são células que foram expostas à lesão grave oxidativa, os esferócitos, que aparecem nas anemias hemolíticas imunomediadas por conta da eritrofagocitose parcial dessas células, né? Os macrófagos vão fagocitar os eritrócitos, e aí, numa fagocitose parcial, há um rompimento de membrana do eritrócito e ele se rearranja menor, sem o halo central, que a gente costuma ver, por exemplo, em cão, e menor, às vezes menor, por conta dessa conformação nova do eritrócito. A gente não consegue evidenciar muito bem isso em gato, mas em cão isso é essencial quando a gente está fazendo a busca de anemia hemolítica imunomediada. Hemácia fantasma também é uma situação em que há possibilidade de uma anemia hemolítica imunomediada, que é quando o sistema complemento ele provoca poros nesse eritrócito e acaba extravasando conteúdo, elas ficam com aspecto pálido, que também corroboram com a anemia hemolítica. Sempre que eu tenho esse microscópio aqui do lado, significa que é tudo microscopia, tá bom? Isso, informações que a gente obtém da microscopia. Então, aqui é aquele caso, né? Aqui os acantócitos, essas projeções irregulares aqui nos eritrócitos, um animal com anemia. Aqui, ó, cão de porte grande, nunca mais esqueçam isso. Cão de porte grande, meia idade ou mais velho, com anemia regenerativa e presença de acantócitos, procure hemangiosarcoma, porque há uma grande chance de vocês encontrarem. Pode não ser, mas existe uma grande chance de vocês observarem isso e conseguirem intervir da melhor forma possível. Aqui o que eu comentei sobre os esferócitos, isso tudo são imagens da minha rotina, tá? Esferócitos e hemácias fantasmas. Esferócitos são essas células menores sem halo central, tá? Que são muito evidentes quando elas estão presentes, provavelmente isso aqui resultante de uma fagocitose parcial, e as hemácias fantasmas, tá? Percebam como elas estão pálidas, tá? Porque extravasaram conteúdo e acabaram ficando com esse aspecto meio fantasmagórico mesmo. E a outra vantagem, na verdade, a outra informação indispensável da microscopia são os organismos eritrocitários, tá? Citei aqui alguns para que a gente tenha noção de como é importante a avaliação dessa pesquisa de hemoparasitos. E a gente também possui a chance de diagnosticar. Às vezes o laboratório ele indica um diagnóstico, mas ele sugere. Às vezes a gente consegue diagnosticar, e às vezes o animal não tem nada. Por exemplo, nesse caso, o hemograma com todos os dados numéricos, sem alteração. Só a proprietária levou ao veterinário porque ele estava comendo menos. E aí foram observadas essas estruturas, essas inclusões eritrocitárias, que são corpúsculos de lentes. Para quem está habituado ao laboratório sabe do que eu estou falando, que é o próprio vírus da sinomose. Então, o corpúsculo de lentes é um sinal patognomônico da sinomose. E a gente sabe também que a sinomose é uma doença extremamente grave para cães, e se ela é descoberta logo no seu início, as chances de recuperação são maiores. E os corpúsculos de lentes acabam aparecendo logo nesse começo, durante a fase de viremia. Então, se você detecta ele, você consegue uma intervenção mais precoce. Depois que ele vai para o sistema neurológico, a coisa fica um pouquinho mais difícil, tá? O prognóstico muda consideravelmente. Então, é um dado que o aparelho não poderia gerar e que a gente, numa simples observação de microscopia, consegue ajudar o clínico e ajudar principalmente o animal. Aqui um outro caso que eu peguei, um hemograma sem alterações e um animal apenas com febre, tá? E aí, na microscopia, foram evidenciados esses piroplasmas aí, tá? Que podem ser babésia ou rangélia. Nesse caso aí era babesiose, porque o clínico fez o PCR. Então, provavelmente, uma fase aí inicial,
ou uma fase subclínica em que a gente conseguiu observar a presença desses piroplasmas, mas que poderiam evoluir para a forma crônica, a fase crônica, na verdade, e provocar sérios danos. E fora que ele pode cursar junto com outras doenças e agravar a condição do animal. Piroplasma. Aqui foi um caso que também peguei no meu laboratório, um animal com anemia macrocítica hipocrômica regenerativa. Então, o que a gente pensa? Ele não teve hemorragia, provavelmente uma hemólise. Tá? O animal estava com uma discreta hematoquesia e a gente observou esse piroplasma. E aí a gente, como observou também dentro de leucócitos, eu sugeri à veterinária que fizesse PCR para Rangelia vitale, que é um piroplasma também, que não parasita só eritrócito, mas também leucócitos e células endoteliais. Por isso ele vem em cursa com um pouquinho mais de hematoquesia. Então, a gente fez um trabalhinho sobre isso, a gente relatou essa Rangelia vitale, que ela é bem comum na região sul do Brasil, agora está se tornando comum no sudeste, mas o prognóstico ela é um pouquinho mais patogênica do que a babese. Então é importante que a gente saiba com que piroplasma a gente está lidando. Aqui, agora, puxando um pouco de sardinha para os gatos, uma anemia normocítica normocrômica regenerativa. Era um animal com felve positivo, então a gente observou essas estruturas epieritrocitárias, cocoides, né, basofílicas, na parede das hemácias. Né? Então, a gente tem fortes evidências, né, a partir do PCR que deu positivo, a gente consegue identificar o micoplasma, que é uma doença bem comum em gatos, né? E por que normocítica normocrômica? Porque provavelmente estava cursando com a felve. Se fosse simplesmente uma anemia por hemólise, deveria ser responsivo, tá? Então, foi detectado, o animal foi tratado, ele se recuperou, mas ele continua sendo felve positivo. Bom, aqui, outro gato sem alterações no hemograma, só comendo um pouquinho menos. Foi evidenciado esse piroplasma em hemácia. E aí a gente fez a punção de linfonodo e sugerimos que fosse Cytoxum felis, tá? A gente fez a punção, mandou para a PCR lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, junto com a minha colega Juliana, que era doutorando lá na época. Aqui é uma imagem da punção de linfonodo, macrófago repleto de esquizontes de Cytoxum, mas a gente precisa confirmar no PCR. A gente confirmou, a gente sequenciou na subunidade ribossomal 18S, da sequência parcial, né, e botamos no GenBank, lá no site que registra esses genes. Aqui um outro hemoparasita que não poderia ser evidenciado apenas no hematológico, a microfilária, tá? Que pode ser tanto uma girofilária imitis, como, por exemplo, uma cantoqueilonema. Tá? Então, é importante que a gente também utilize outras ferramentas diagnósticas para diferenciá-las. Às vezes a gente consegue morfologicamente, mas muitas vezes não é possível. Tá? Então, algumas outras, só para pontuar aqui, inclusões eritrocitárias, exceto organismos ponteados basofílicos, pode ser uma evidência de resposta regenerativa, por exemplo, em bovinos. A anemia por corpúsculo de Heinz, que é quando a hemácia sofre lesão oxidativa. Cristais de hemoglobina, corpúsculo de Howard-Jolly, que são remanescentes nucleares também, que podem sugerir resposta medular. Grânulos siderócitos, por exemplo, no saturnismo. Aqui uma apresentação de um caso que eu peguei de corpúsculo de Heinz, que são essas projeções aqui, que acabam provocando lesão oxidativa e hemólise nesses pacientes. Muito comum em cães que usam paracetamol e em gatos que consomem cebola, alho, o paracetamol também, o acetaminofém, que podem provocar essas lesões oxidativas. Tá? O gato é mais propício porque ele tem mais grupos sulfidrílicos na hemoglobina. E quanto mais grupos sulfidrílicos, mais suscetível à lesão oxidativa ele está. Então, por exemplo, nos humanos temos 2 grupos, cães têm 4 grupos e gatos possuem 8 grupos sulfidrílicos, então são bem mais suscetíveis e quando ele tem lesão oxidativa é muito mais grave. Aqui
corpúsculo de Heinz mais evidente, né, quando a gente cora com a coloração supravital, e aí a gente consegue fechar o diagnóstico de anemia por corpúsculo de Heinz. Tá? Em pequeníssimas quantidades em gatos é normal, mas quando a gente tem uma população assim lotada, a gente já consegue suspeitar. E agora a gente chega para falar das plaquetas, o que o aparelho fornece, né? Uma contagem plaquetária, né? A partir do seu tamanho, ele conta a partícula, diz, bom, esse tamanho é pequeno, isso aqui é plaqueta. Tá? A gente também pode utilizar o plaquetócrito, né? Que ele seria como se fosse um hematócrito de plaquetas. A gente tem o volume médio plaquetário, porque, por exemplo, em gato varia muito, e se ele estiver muito aumentado, a gente pode suspeitar de que ele seja também sendo considerado como hemácia, e o grau de anisocitase plaquetária, assim, como isso está variando? Qual é essa distância entre a menor plaqueta e essa maior plaqueta? Isso é importante também, até, por exemplo, às vezes, numa resposta a uma trombocitopenia, a gente pode ter aumento do volume plaquetário. Então, se a gente tem excesso de plaqueta, a gente tem uma trombocitose, que pode ser causada por redistribuição, por exercício, epinefrina, contração esplênica, né? Ou por produção aumentada, por exemplo, na utilização de corticoides, nas doenças inflamatórias, porque a plaqueta participa dos processos inflamatórios. Enfim, a gente tem algumas causas que proporciona esse aumento de plaqueta, mas não vou me estender tanto por causa do tempo, e neoplasia hematológica, né, onde você tem uma produção desordenada aí da população de megacariócitos e acaba produzindo muita plaqueta. Por outro lado, nós temos as trombocitopenias, que podem ser causadas por uma distribuição anormal, por exemplo, um sequestro esplênico, uma produção diminuída, por exemplo, uma mielofibrose, que vai diminuir o espaço medular, uma sobrevida diminuída, no caso, por exemplo, das trombocitopenias imunomediadas, anaplasma platis, na hemodiluição e mecanismos idiopáticos, por exemplo, na macrotrombocitopenia do Cavalier-King, que a gente vai ter uma população de plaquetas menores, porém grandes e com função de várias plaquetas. Então, a função plaquetária se mantém, né, por exemplo, nessa macrotrombocitopenia, porque essas plaquetas grandes funcionam como várias plaquetas. Então, a função não fica comprometida, mas a população de plaquetas sim. Então, você vai ter aí uma série de hemogramas dando trombocitopenia ao animal normal. E aí você vai ver, se for um Cavalier-King, por exemplo, a gente vai ver que é um distúrbio que acontece, mas não compromete o paciente. Tá? E multifatorial porque algumas doenças provocam tanto como produção e sobrevida diminuídas, por exemplo. Então, a trombocitopenia a gente precisa se atentar sempre, inclusive o quão trombocitopênico está esse animal, porque uma coisa é o animal estar com 150 mil de plaquetas, outra coisa é estar com 30, 20 mil de plaquetas. Então, a gente precisa se atentar a isso também. E o grande problema aí da leitura dos equipamentos que a gente precisa conferir em lâmina e que o equipamento, se eu não me engano, nesse aí, consegue sugerir que possa estar havendo uma agregação plaquetária, é a pseudotrombocitopenia, que é aquele animal que não tem um número reduzido de plaquetas, mas quando a gente vai fazer a análise, as plaquetas estão agregadas e elas não são contadas como plaquetas. Então, a contagem acaba subestimada. Então, a pseudotrombocitopenia é uma das maiores causadoras de plaqueta baixa na rotina clínico-laboratorial. E muita gente, às vezes gato, que está mais suscetível a essa pseudotrombocitopenia, porque agrega mais fácil e porque o tamanho das hemácias do gato são menores do que o do cão e se aproximam das plaquetas, o que também pode provocar uma falsa diminuição. É isso, o gato acaba agregando plaqueta, você faz o exame dele da trombocitopenia e você trata como se fosse micoplasma. E são dois erros, né? A agregação plaquetária e o micoplasma não é conhecido por causar trombocitopenia. Então, às vezes o animal no segundo exame recupera, ou então não agregou plaqueta, parece que ele se recuperou da micoplasmose e, na verdade, foi uma coleta mais bem feita ou que não proporcionou uma agregação plaquetária. Aqui a gente tem outro caso de pseudotrombocitopenia, né? Quando a gente tem
hemácias, plaquetas, que às vezes sobrepõem o tamanho das hemácias. Se vocês perceberem, olha só, essa plaqueta aqui está maior do que essa hemácia. Ela vai ser, com certeza, contada como uma hemácia. E aí a gente vai ter uma população de plaquetas reduzida na contagem automatizada. Aí a gente relata isso e tenta correlacionar com a clínica do animal. Aqui uma plaqueta absurdamente grande, que já está quase o dobro do eritrócito, só para que vocês saibam, naquela macrotrombocitopenia do Kim Cavalier, Kim Cavalier, a gente tem essas plaquetas enormes, até maiores do que isso, simplesmente pela não fragmentação delas em plaquetas de tamanho normal, mas a função está preservada. Aqui no plaquetograma, a gente, na microscopia, também consegue evidenciar estruturas sugestivas de anaplasma platis, né, que vai causar a trombocitopenia cíclica canina. Então, é importante que a gente consiga identificar e sugerir para o clínico, para que ele, evidências outras observadas, consiga instituir o tratamento correto. E chegando na última parte aqui, eu não sei quanto tempo já se passou, mas a gente vai falar sobre o leucograma rapidinho, sobre o que o aparelho nos fornece, primeiramente, né? Então, o que ele faz? Ele conta, depois da contagem de eritrócitos, ele vai para uma outra câmara, essa amostra vai para uma outra câmara, onde ela sofre lise, a partir de um lisante usado nessa câmara. Então, as hemácias serão rompidas. Para quê? Para que elas não sejam contadas nesse momento. Mas o citoplasma desses leucócitos também serão rompidos. Então, o que é contado como partícula na contagem de WBC, de leucócitos, são os núcleos, tá bom? E quando você tem o rompimento desses núcleos, você tem tamanhos diferenciados de leucócitos. E aí os menores são os linfócitos, aí temos as células médias e os neutrófilos, tá? Novamente, apontando aqui que isso aqui é um display de um equipamento que não está atualizado, porque aqui eles diferenciam de eosinófilo. Se eles quiserem, eles podem até acrescentar essa informação. E aqui a gente tem a contagem total, né, de partículas, a gente tem o histograma, ó, o certo aqui seria a população de linfócitos, esse vale aqui é a população de células médias e o núcleo maior, os neutrófilos segmentados, tá? Aí ele faz o diferencial a partir disso e a gente consegue avaliar a primeira impressão se o animal possui uma leucocitose, se ele possui uma leucopenia, né, a partir de diversos distúrbios que são importantes para a gente avaliar, por exemplo, doença inflamatória, doença viral, quimioterápicos, enfim, algumas informações imprescindíveis no hemograma. Uma coisa que o equipamento ainda não é capaz exatamente de fazer, principalmente quando a gente tem um desvio nuclear de neutrófilos à esquerda, já com aparecimento de metamielócito, é justamente isso, avaliar esse desvio à esquerda. Por que esse desvio à esquerda é importante? Porque ele está avaliando qual é a resposta medular frente àquela inflamação. Geralmente nós temos desvio nuclear de neutrófilos à esquerda quando temos doenças inflamatórias agudas, tá? Por exemplo, do mapiometra, enfim. O que a gente vai evidenciar? Por que é desvio nuclear de neutrófilos à esquerda? Porque essa célula aqui, o neutrófilo segmentado, é que deveria estar na circulação. Mas, no processo agudo, a medula começa a liberar neutrófilos que ainda não atingiram o total grau de maturação, que estão nos compartimentos de maturação. E aí você acaba tendo esse desvio à esquerda. Quanto mais quanto mais jovens forem as células, pior é a situação desse paciente, tá? Então, nós temos os desvios à esquerda regenerativos e os degenerativos. Segundo a literatura, desvios regenerativos são aqueles em que a gente tem uma leucocitose neutrofílica, em que a população de maduros excede a população de neutrófilos imaturos. Já num desvio à esquerda degenerativo, nós temos qualquer condição em que a população de neutrófilos não maduros sobreponha a população de neutrófilos maduros, que no caso é o segmentado. Logicamente, vai ter um prognóstico pior para esse paciente. E o que a gente pode ter de interferente no leucograma?
Bom, o primeiro que todo mundo já conhece são os eritrócitos nucleados. A gente vai ver numa imagem como eles podem influenciar na contagem de leucócitos, superestimando essa população. Hemácias não lisadas, pelo que eu vi nesse aparelho, ele indica esse flag de que há hemácias não sendo lisadas durante o processo em que elas deveriam ser, e aí isso vai ser contado como uma partícula de leucócito, provavelmente linfócito pelo tamanho. Plaquetas gigantes, que podem ser contadas também como leucócito. O hepatosum, por que você está falando exclusivamente do hepatosum? Porque a gente vai ver aqui, rapidinho aqui, daqui a pouco, como que ele pode influenciar no leucograma. As leucemias, que os equipamentos ficam alucinados quando pega uma leucemia, por exemplo, blasto, com bastante blasto, né, uma leucemia aguda, que ele não reconhece que tamanho, que célula é aquela, às vezes ele dá 0, porque ele diz, se vira aí que eu não vou ler isso não. É quase isso, porque ele não entra, as células às vezes não entram no limite de detecção de tamanho, de volume. Então, acaba a gente tendo que ver isso na microscopia. E a agregação leucocitária, que geralmente é uma agregação que acontece in vitro, quando a gente está passando no aparelho, por causa das imunoglobulinas frias, ou seja, numa temperatura mais baixa, que é, por exemplo, uma temperatura ambiente, ocorre essa agregação leucocitária por conta dessas imunoglobulinas, e na hora do aparelho fazer a leitura, ele acaba não contando, não considerando esses leucócitos, porque eles precisam passar em fila indiana. Quando eles não passam, eles não são considerados. Então, o primeiro caso que eu falei, os eritrócitos nucleados. Para quem já tem uma experiência na microscopia, percebe aqui que a gente tem um linfócito no meio dessa confusão, certo? Só que o equipamento ele não vai ser capaz de identificar isso, tá? Percebam o tamanho do núcleo de cada célula que a gente tem aqui, tá? Então, o que ocorre? Cadê o linfócito aqui, né? Aqui, o aparelho contaria 1, 2, 3, 4, 5 linfócitos, tá? O que está acontecendo na verdade? Eritrócitos nucleados. Percebam aqui, um eritrócito nucleado, outro. Só aqui a gente tem um linfócito, tá? E aí, esse é o problema. Existe um cálculo que a gente faz quando a gente observa na contagem de 100 leucócitos, no diferencial, quantos eritrócitos nucleados foram contados durante essa contagem de 100 leucócitos. E aí a gente tem uma fórmula para fazer essa adequação correta aí da estimativa da população realmente de leucócito, tá? Então, se você contar tudo isso aqui, vai dar uma leucocitose, provavelmente uma linfocitose aí que não faz sentido naquele momento, e a gente vai ver, percebam aqui as células jovens, policromatofílicas, uma resposta bem regenerativa que proporciona, como eu falei anteriormente na população de eritrócito, às vezes a gente tem liberação pela medula de eritrócitos nucleados e serão contados como linfócitos no aparelho. Por que eu falei do hepatosum naquele momento? Porque já existem trabalhos correlacionando a presença, a parasitemia alta de hepatosum com interferência de leucócito, aumentando muito essa população. Por quê? Porque esses protozoários, esses gamontes, eles são contados como leucócitos. Então, se você tem uma população bastante grande, ela pode ser capaz de provocar no aparelho uma leucocitose absurda que a gente sabe que não está ocorrendo. Então, esse é um trabalho que está evidenciando isso, se alguém quiser procurar. Ele é bem legal e vê, né, que até um hemoparasito pode provocar interferências na leitura do leucograma. Aqui uma imagem que eu sempre vou usar para a vida toda, do Alex, né, da Alexandre, lá residente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Percebam a parasitemia, nesse caso aí, de hepatosum. Hepatosum é esse organismo que está dentro desses leucócitos. Depois que você tem o lisante, eles saem, eles soltam. E aí o que acontece? Eles são contados como partícula, como núcleo. E aí você tem uma leucocitose que, na verdade, é inexistente. Então, cuidado na hora da leucometria quando você tem uma carga parasitária alta de hepatosum. Aqui, é aquele caso que eu falei, né, das leucemias, que o aparelho não consegue entender, identificar por tamanho e volume que célula é aquela. Aqui a gente tem uma leucemia importante, o animal não resistiu. Aqui a gente, inclusive, vê células jovens, blásticas, né, que não deveriam estar na circulação, provavelmente uma proliferação desordenada. E aqui no centro da imagem, inclusive, uma mitose atípica, né,
corroborando aí com a malignidade desse processo. Nesse caso foi interessante, não tem nem 3, 4 meses que eu peguei. Se o Helder estiver assistindo a gente, ele vai saber, é o clínico parceiro meu, é um caso que a gente pegou, que tudo começou com um hemograma na microscopia, estava meio esquisitão. Quem conhece a minha página sabe que vídeo é esse. Nenhuma alteração numérica. Bom, então, gente, é importante a gente detectar essas anormalidades, porque quando a gente está pensando em neoplasia, quanto mais precoce a detecção, a investigação, melhor. Então, se a gente não tivesse feito a observação microscópica, provavelmente essas células teriam sido contadas como outro leucócito. Então, é uma doença, o mastocitoma é uma doença que avança rápido, é uma doença grave, e a gente precisa identificar e tentar entrar com uma conduta clínica, né, adequada para isso, não é? Porque a gente viu, não tinha alteração no hemograma, e a gente percebeu que isso aí foi o start para a gente investigar. E ele tinha líquido livre abdominal, fizemos a cistocentese, a punção, né, da efusão, né, e a gente detectou a população inteira de mastócitos, e aí o animal acabou não resistindo, tamanha gravidade, e aí abriu-se, mandou para a histopatologia, enfim, foi um caso triste, porém, assim, foi o mais rápido que a gente pôde informar, coletar, visualizar, e talvez ele morreria e ninguém perceberia se tivesse só passado no equipamento hematológico. Aqui um exemplo de agregação leucocitária, onde a gente vai ter uma população em que os leucócitos não vão passar em fila indiana durante aquela abertura lá, e aí eles não vão ser considerados. E outras coisas que a gente acha em microscopia relacionadas a leucócito, que é, por exemplo, os neutrófilos tóxicos, que são defeitos de maturação pela neutropoese acelerada, e aí a gente não vou esmiuçar isso agora, até pelo tempo de palestra, mas são importantes para a gente avaliar também o que a medula está fazendo frente a essa inflamação, tá bom? Temos os neutrófilos hipersegmentados, que podem estar presentes ou por amostra velha, ou por o excesso de cortisol no sangue. Pode ser, por exemplo, no caso de hiperadrenocorticismo, em que o corticoide inviabiliza, oh meu Deus, não permite que os neutrófilos saiam da circulação e migrem para os tecidos. E aí eles acabam envelhecendo no sangue. Inviabiliza. Tá? E o que acontece? Esse processo de envelhecimento, eles vão se segmentando mais ainda. E aí a gente tem, já pegamos alguns casos de hipersegmentação causada por hiperadrenocorticismo. Tá bom? Temos os linfócitos reativos, que são linfócitos que foram estimulados por algum mecanismo, linfócitos atípicos, que a gente precisa levar em consideração se a gente estiver suspeitando de uma leucemia aguda, monócitos ativados, que estão quase sempre presentes quando há hemoparasitoses, por exemplo, quando há sepse, a gente precisa, na minha rotina, quando eu vejo monócitos ativados, já fico esperto quanto à presença de hemoparasitos, porque ele caminha junto, porque ele está fagocitando alguma coisa que está no sangue, ele foi estimulado a fagocitar alguma coisa que está incomodando no sangue. Tá? E aí temos outros, por exemplo, sideroleucócito, que é hemociderina dentro de leucócito, a eritrofagocitose, que pode ser uma evidência de mecanismo imunomediado, porque não é normal em sangue que os monócitos estejam fagocitando eritrócitos. Tá? Então, a gente
tem que prestar atenção nisso. Células LE, que a gente chama, né, de lúpus eritematoso, embora não seja muito comum na medicina veterinária para cães e gatos, alguém hoje num grupo de patologia clínica lançou uma imagem lá suspeitando sobre isso. Então, é sempre bom levar em consideração. E doenças hereditárias, que podem ter acúmulo de alguma substância dentro desses leucócitos. Doenças autossômicas, né? Por exemplo, a Shediac-Higashi, de gatos persas, por exemplo, a gangliosidose, a mucopolissacaridose, enfim. Só para que vocês saibam quanto a microscopia pode gerar, né, informações importantes para a conduta clínica e para que o veterinário clínico conduza essa situação com mais informações, podendo fazer uma triagem mais específica. Tá? No leucograma, o que a gente observa também? Bactérias, como sepse, Ehrlichia, anaplasma, o vírus da sinomose, a inclusão viral, o corpúsculo de lentes, pode estar tanto em hemácias quanto em eritrócitos, o hepatosum, histoplasma, tripanossoma, a leishmania, que é uma doença super importante, que às vezes a gente detecta no hemograma, apesar de ser raro. Já tivemos um caso, se o Alexandre estiver assistindo a um cliente que a gente teve um caso, de visualização em esfregar sanguíneo. E toxoplasma, enfim, alguns organismos que a gente precisa notificar. Isso é uma parte importantíssima do hemograma. Aqui, imagens, né? Uma mórula de Ehrlichia dentro de um monócito, evidenciando, né, a sua presença. Aqui, o caso que eu tinha comentado, um animal que estava sendo tratado como anemia hemolítica imunomediada. Aí, depois, no terceiro hemograma, evidenciou-se essas formas amastigotas no interior de neutrófilo, evidenciando essas formas, o cinotoplasto, o núcleo, evidenciando a presença de leishmaniose. Lembrando que a parasitologia na leishmaniose é o diagnóstico padrão ouro. Se você encontrou, você diagnostica, tá bom? Aqui um monócito superativado contendo piroplasmas no seu interior, que é aquele mesmo caso da rangeliose. Lembra que ela é capaz de parasitar leucócitos além de hemácias? Então, aí foi por conta dessa imagem que a gente sugeriu o PCR, que deu positivo, tá bom? Aqui um caso importantíssimo, cara. Percebam, olha a morfologia desses leucócitos. Tá tudo muito ruim aqui, ruim. E o que a gente evidencia dentro nesse citoplasma? Micro-organismos, bactérias, que provavelmente sepse. O animal tinha toda a clínica de sepse. E a gente conseguiu evidenciar, avisamos rapidamente para que houvesse uma intervenção o mais rápido possível. Aqui mais uma situação que a observação microscópica fecha diagnóstico, que é o caso do corpúsculo de lentes, tá? Sinomose também na fase de viromia, a fase inicial da sinomose, que ajuda muito o clínico a tomar uma atitude precoce, que aí o prognóstico do animal vai ser bem melhor. Um vídeo que eu fiz, por exemplo, eu acho que esse animal tem ehrlichiose, eu já vou tratar, mesmo que se melhorar, deve ter sido. Aí esse caso é muito interessante, porque aqui, de fato, ele possui, deixa eu melhorar, uma mórula aqui no interior do leucócito, só que se você continuar avaliando a microscopia, você vai ver, opa, voltei, vamos lá, você vai perceber que aqui há um outro agente, que são dois piroplasmas, ou seja, o animal tem Ehrlichia e piroplasma, mas não acabou ainda, tá? Se você acha que a doxiciclina vai resolver todos os seus problemas, a gente ainda tem um terceiro elemento aqui. Quem está acostumado com a microscopia também vai evidenciar na hora, que é essa aqui, inclusão de lentes. Tá? Isso aqui é o corpúsculo de lentes, então o animal tinha ehrlichiose, possivelmente babesiose e sinomose. Se você tratasse um ou outro, esse animal não iria recuperar. Então, o tratamento foi especialmente dedicado para esse paciente com sinomose e com hemoparasitose. Então, é importante a microscopia, porque às vezes você, deu plaqueta baixa, vou tratar para ehrlichiose. E o animal não melhora, você acha que
que está tudo errado. Então, na verdade, ele tem uma comorbidade aqui, infelizmente. Era um filhote, muito triste, eu acho que ele não resistiu, mas foi uma situação bem comum de achar assim, 3 eventos, né, só pela microscopia. Então, para finalizar, gente, eu sei que eu estou me estendendo agora, qual é a vantagem, né? Como é que a gente pode trabalhar esses equipamentos hematológicos que são tão legais, oferecem tantas informações, e o patologista clínico? Qual parte cada um vai fazer nesse hemograma? Bom, o equipamento a gente viu que ele vai permitir a velocidade da realização das contagens, vai permitir que o patologista utilize esse tempo para fazer a avaliação microscópica, capa leucocitária, proteína plasmática total, e acelerar o ritmo, porque contar tudo manual, fazer todos esses procedimentos, você vai ter uma demora, um atraso aí nesses hemogramas. Então, contribui também com informações adicionais que somente o equipamento hematológico consegue gerar, como RDW, histograma, volume plaquetário. A alta precisão, que a gente comentou lá no começo, ele apresenta muito boa repetibilidade dele. Então, isso também causa uma certa confiança, principalmente quando a gente está equiparando esses resultados com a microscopia. E os flags, né? Que os flags vão te dizer, olha, tem alguma coisa errada aí. Não que você não vá observar a microscopia, mas você precisa ficar mais atento nesses casos. E o que o patologista, qual que é a função do patologista aí? Validar esses resultados liberados por aparelho, né? Corrigir esses valores gerados por interferentes, por exemplo, naquele caso de eritrócitos nucleados, classifica o tipo de anemia, reticulócitos, principalmente nos gatos, que a gente tem reticulócitos agregados e pontilhados, acrescenta informações que são indispensáveis, gente. Não são informações complementares, são informações indispensáveis no hemograma, tá? Qualquer definição de hemograma, avaliação qualitativa, quantitativa e avaliação microscópica, tá? Que isso fique bem claro aqui. Acrescenta informações indispensáveis no hemograma, como tudo que a gente viu, né? Morfologia anormal, desvio à esquerda, hemoparasitose, inclusão viral, leucemia, e o patologista também, ele participa da fase pós-analítica, né? Ele participa de todas, né? Da pré, da analítica e da pós-analítica. Como? Liberando laudo, ajudando o clínico a fazer o raciocínio daquele exame, a interpretação daquele exame laboratorial. Se você é clínico e o seu patologista, aí, o seu laboratório, ainda não te deu abertura, tenta conversar, porque eu tenho certeza que eles vão querer ajudar, tá? A gente sempre bate nessa tecla, a gente não é serviço técnico, tá? Veterinária, patologia clínica não é serviço técnico, é serviço especializado, então a gente precisa ter essa noção, tá? Então a gente precisa ter cautela conforme a nossa conduta. Então, entrem em contato com o patologista clínico. Eu tenho a sorte de ter trabalhado isso durante esses 6 anos de Labim. Os clínicos que eu trabalho são muito acessíveis, eles contam tudo o que está acontecendo. Quando a requisição não está totalmente preenchida, eles acrescentam, ligam, eu ligo de volta, enfim. É importantíssimo essa conversa, né? A gente precisa estreitar essa conversa entre o patologista e os clínicos, tá? Porque isso também faz parte do nosso trabalho, não adianta a gente ficar enfiado, enfurnado dentro do laboratório e fazendo com que os laudos sejam interpretados, se vira aí. Não, a gente precisa levar em consideração que a gente também tem o dever de ajudar na interpretação do diagnóstico, quer dizer, das alterações, né, hematológicas. Aí vem a grande pergunta, né? Hematológico sem patologista clínico, eu acho que toda essa palestra, por si só, já diz o que eu estou querendo dizer até agora. Então, a gente viu como o equipamento ajuda a gente, como ele agiliza, como ele é preciso, mas ele só conta parte da história. Não adianta, não há ninguém que me convença disso. Eu agradeço aqui a Nihon Kohden por ter já ter esse conceito na hora que eles me convidaram, porque quando eles me convidaram eu pensei assim, vocês têm certeza que vocês querem que eu fale disso? E aí eu fui ver, a gente estava super sintonizado com as nossas ideias. E é uma empresa que vende equipamento hematológico, que sabe as limitações e sabe como eles são úteis na nossa rotina laboratorial. Então, parabéns para essa empresa. Foi por isso, todos sabem, todos os membros aí da Nihon Kohden sabem que foi por isso que eu aceitei esse convite, porque falar de hematológico hoje é muito delicado, porque
eles são vendidos à torto e como se fossem a última solução da tecnologia, como se eles dispensassem o patologista clínico. Vocês viram, eu tentei provar aqui que não é assim, tá bom? Acho que era o intuito dizer, hematológico é bom, eu tenho, todos os laboratórios, com certeza, a maioria, 90%, usa, só que eles sabem a limitação, e é por isso que o hemograma sai com a qualidade que sai, tá? Muito parabéns, de verdade, fico muito feliz de uma empresa estar convidando o patologista clínico para falar sobre isso, tá? Equipamento é excelente, ajuda muito, tá? Desde que a gente entenda as suas limitações. Então, equipamento hematológico em pia de cozinha, tentando resolver problema, desconsidera, tá? O que acontece? Ah, mas não tem patologista clínico na minha cidade. Ah, eu quero rodar um exame 3 horas da manhã. Beleza. Você não tem o patologista? É bem possível que tenha, tá? Que essa área está crescendo bastante. Ah, mas 3 horas da manhã. Você pode, passa no aparelho. Só que no dia seguinte de manhã, peça a realização da hematoscopia, porque ela é importante. Você vai ter um resultado rápido ali, o animal está anêmico. Tá, mas você não sabe nem que tipo de anemia é. Lembra que eu falei? Mas o VCM pode estar alto e o CHCM baixo pode ser regenerativo. E quando é normocítica, normocrômica, e a gente já falou que algumas anemias regenerativas se apresentam desse jeito. Então, a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala sobre isso, tá bom? Então, é maravilhoso o equipamento, desde que você entenda e considere as limitações. Perfeito? Então, acho que eu deixei bem claro aqui o meu propósito, porque eu aceitei esse convite. Fiquei no começo ansioso se a Nihon Kohden harmonizava com essa ideia, porque a recusa seria imediata, mas eu vi que eles têm contato e têm o cuidado de fazer esse tipo de convite, por exemplo, que é convidar um patologista clínico para falar sobre equipamento hematológico, tá bom? Um detalhe que é importante é a manutenção preventiva e revisões periódicas. Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, aqueles casos em que o cara compra equipamento, bota na pia da cozinha, chama de laboratório, e o equipamento passa 1, 2, 3, 4 anos lá, e aí eu tenho contato de técnicos que fazem revisões nesses equipamentos, e eu vou mostrar algumas bizarrices para vocês, tá bom? Vamos lá para a primeira. Percebam à esquerda aqui a qualidade dessa câmara. Lembrando, essas câmaras são as que fazem as contagens das partículas, tá? Se você tem esses resquícios, essa nojeira aqui, você vai ter muita interferência de resultado de aparelho, tá? Mantenha a revisão do equipamento, inclusive eu estou falando isso para laboratórios, tá? Não abram mão disso porque você começa a ter muito problema, tá? Isso aqui é um extremo, isso aqui é uma nojeira. Percebam aí. Essa foi a minha cara quando ele me mostrou, tá bom? A segunda imagem, se vocês perceberem à esquerda, a direita é sempre depois da manutenção, tá? Percebam a imagem à esquerda. Isso aqui parece um esgoto, né? Na verdade é sangue que vazou, oxidação de material. Percebam como essa câmera está comprometida e aqui até o Eric Jacan, né? Teve aquele feeling do restaurante, né? Porque isso aqui é nojento mesmo. Então a gente precisa ter esse cuidado com os equipamentos, tá? E o mais tenso, né? O mais bizarro dessas 3 questões é o seguinte: quando o técnico visitou o clínico, ele falou: é engraçado, não é para estar tudo errado, porque a clínica está batendo com os resultados laboratoriais. Isso, para mim, é mais bizarro do que as imagens anteriores. Porque, como diz a professora Nádia, se você tem um caso clínico, você tem um problema. Se você tem um resultado e você não sabe para que serve, você tem 2 problemas. Então, fica com a clínica. Fica com a clínica porque é mais aconselhável. Porque vai dar muita alteração. Então, precisa ter esse certo cuidado aí também sobre a manutenção preventiva e frequente desses equipamentos. E aí, eu gosto dessas reclamações que o pessoal faz, fazendo aqui uma analogia aos equipamentos. Você não pode esperar mais do que ele tem para dar. Se você reconhece o que ele tem para fornecer, fica muito mais fácil de dizer esse equipamento é bom. Tá? A gente tem aqui uma reclamação do iFood, reclamando que um hambúrguer de costela com batata frita está gorduroso.
E olha a resposta do restaurante, né? O que você estava esperando, né? Se você pedir um hambúrguer de costela com batata frita, você está reclamando que está gorduroso, você não sabe o que você está pedindo. Então, você não sabe considerar as limitações desse pedido, tá bom? Então, essa é só uma brincadeira para quebrar aqui o clima, para quebrar o gelo. E eu encerro agradecendo novamente a oportunidade. Espero que tenha sido legal para todo mundo. Espero que eu tenha deixado a proposta enraizada. Não adianta falar, o equipamento faz tudo, tal. A gente precisa mostrar o porquê isso acontece. E, o equipamento é bom, não é? Se você considerar as limitações, é bom sim. A gente usa. Pergunta para qualquer patologista se a gente não usa. A gente usa, só que a gente usa entendendo as limitações e considerando. E, às vezes, corrigindo, validando e tomando de outros métodos, tá bom? Muito obrigado aí à empresa, a Vanessa, principalmente, que me atendeu a isso durante esse tempo. Eu fiz muita pergunta para eles para a gente estar sintonizado. Então, deixo aqui meu agradecimento final. Então, pessoal, vale lembrar que todas as perguntas que foram feitas, a gente vai fazer o levantamento. Se alguma pergunta não tiver sido respondida, a gente vai mandar para o seu e-mail. Então, não se preocupe, todas as perguntas serão respondidas. Eu queria agradecer novamente o tempo que vocês desprenderam aqui conosco. Agradecer bastante mesmo, é muito interessante essa interação, né, que nós tivemos, foi uma troca de conhecimento maravilhoso, e se você quiser seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de todos os nossos eventos de veterinária, é Nihon Koden Brasil, ok? Nós estamos aí no LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, tá bom? Tá? E aí, quem quiser seguir as páginas, aí, o Labin também, a gente também costuma, alguns casos que vocês viram aí na rotina, a gente também compartilha lá o caso clínico completo, tem várias observações microscópicas correlacionando com a clínica do paciente, então fique à vontade também para curtir. Pessoal, até a próxima!